Tá. Amado Deus, nós consagramos a Ti essa transmissão, consagramos a Ti essa conexão, Pai, onde faremos a meditação da Tua palavra, através do Teu Filho amado, Senhor, Pastor Mário, vai trazer para nós a meditação deste dia, nesta tarde. Senhor, usa ele. Usa ele, Senhor, com autoridade, fala aos nossos corações, aquilo que o Senhor já falou no coração dele. Queremos aprender mais de Ti, alimentar nossa alma. Em nome de Jesus, amém. 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 Já pode começar, irmã? Pode começar? Amém. Então, vamos lá. Hoje a gente vai... quero aqui trazer para vocês, tá? Pastor Osmaí, bênção. Quero trazer para vocês aqui um devocional, um estudo sobre o capítulo 41 do livro do profeta Jeremias, tá? Visto que os demais capítulos já foram aí meditado, né? Falado também sobre o estudo que, por sinal, é muito, muito importante a gente estudar o livro do profeta Jeremias, tá? Então eu vou ler aqui, só são 18 versículos, então eu vou ler e depois aqui eu vou trazendo aqui a explicação, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Sucedeu, porém, no mês 7º que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá. E ali eles comeram pão juntos em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, como também os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saíram-lhe ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que dispuseram a Ismael: não os mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, e azeite e mel. E ele, por isso, os deixou e não os matou, como os seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu, por causa de Gedalias, e o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel, foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos, e Ismael levou cativo a todo o resto do povo, que está em Mispá. E as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar os filhos de Amon. Ouvindo, pois,
Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, o todo o que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levava cativo de Mispá virou as costas e voltou, pois para Joanã, filho de Careá, mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e os homens valentes de guerra, as mulheres e os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão, e partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para ali entrarem no Egito por causa dos caldeus, porque temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido, Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Amém. Então, vamos lá. Aqui, no capítulo 41 do livro de Jeremias, nós vemos que Nabucodonosor, ele constitui a... Pastor, perdão pela interrupção. Um momento, por gentileza. Alguém aqui não está conseguindo ouvir a voz do pastor? Por favor, sinalize. Tá. Tá me ouvindo? Todos estão ouvindo? Coloque o joinha, por gentileza, quem está ouvindo. Estou ouvindo. Tá. Melhor... Ótimo, ok. Pode prosseguir, pastor. Obrigada. Pode. Amém. Amém. Qualquer coisa, vocês podem falar, dar um sinal aí que a gente vê aqui o que está acontecendo, tá? Tá bom? Perfeito, então? Então, vamos lá. Então, a gente vê aqui no capítulo 41 que Nabucodonosor, depois que ele invade Jerusalém, ele toma cativo, leva muita gente, muitos... aqui tem alguém que não está ouvindo, irmão. A irmã Arlete não está ouvindo. Irmã Arlete, tenta sair da sala e entrar novamente, porque me parece que é somente na sua conexão que está ficando sem áudio. Todos os demais estão conseguindo ouvir. Então, saia da sala e entre novamente, por gentileza, tá bom? A sala é aberta, não precisa pedir autorização. Pode sair, desconecta e conecta de novo. Pode prosseguir, pastor. Ok. Então, Nabucodonosor, depois que ele invade Jerusalém, ele toma consigo e leva consigo também para a Babilônia muitos judeus. Então, Jerusalém é sitiada e Judá também fica enfraquecida por conta disso, por conta da invasão de Nabucodonosor contra Jerusalém, e Judá fica muito dispersa também, fica vulnerável a esse ataque, né? Fica enfraquecida. Então, Nabucodonosor constitui, ele coloca Gedalias como rei. Ali no segundo livro de Reis, dos Reis, capítulo 25, a gente vê que está escrito que Nabucodonosor, ele constitui Gedalias como rei. Para quê? Para que ele pudesse governar Judá. Só que a gente vê também que Nabucodonosor, ele constituía esses reis para que o povo ficasse à mercê dele, né? A gente vê isso foi com o profeta Zedequias. O profeta Zedequias também foi um rei que ele teve esse privilégio de Nabucodonosor fazer uma aliança, e quando Zedequias quebra essa aliança, Nabucodonosor pega ele também cativo, mata todos os seus filhos à espada,
e toda a linhagem real, para que ninguém mais pudesse reinar, e vaza seus olhos e leva também cativo para Babilônia. E então aqui já é um ponto importante que a gente vê que quando a pessoa quebra um juramento, ele perde tudo. E quando quebra uma aliança, ele paga com sangue. Então era assim que Nabucodonosor fazia para que ele pudesse impor o seu modo de governo. O seu modo de governo ele era tomado a pulso, a força, a espada, era com sangue. Mas eu quero trazer aqui alguns nomes. Primeiramente, antes de a gente distribuir aqui os versículos, um nome muito importante, Ismael, né? Ismael, mesmo sendo um homem que foi capaz de matar Gedalias à traição para tomar o seu trono, é um nome que ainda ali, descendente de Abraão, feto de Agar com Abraão, é um povo que tem até hoje ali no Oriente Médio esse conflito por conta disso, por conta do relacionamento e do fruto que foi dado a Abraão. Então, uns dizem que são descendentes de Abraão, outros dizem que são descendentes de Ismael, descendente de Isaac, outros de Ismael. Ismael, descendente do povo árabe, e Isaac, descendente do povo judeu. Então, a gente vê esse conflito. Esse conflito até hoje ali no Oriente Médio, a gente vê por conta do nome. O nome ele era muito importante. Ele significava muito, muito, muito mesmo ali para o povo, porque o nome deles ele era mantido como prioridade ali e trazia um grande peso para que, quando ele pudesse seguir, tivesse uma vida já para reinar, para conquistar. Então, o nome dele trazia uma força muito grande. E outro, aqui é Mispá. Mispá é um lugar que, dentro da tradição e da cultura judaica, ele é mencionado várias vezes na Bíblia como local significativo que fazia com que o povo fizesse as suas alianças. A gente vê ali que Gênesis 31, onde Jacó e Labão fizeram um pacto e a não agressão e invocaram a presença de Deus como testemunha. E também em primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo de número 10, que ali foi um local que Saul foi ungido como rei. E no versículo 10 também do mesmo capítulo, vemos que ali havia um rancho ou uma escola de profetas. Então, Mispá era um local muito estratégico e muito importante para que o povo fizesse essa reunião, eles fizessem essa reunião para que eles pudessem fazer as suas alianças. Então, Mispá, dentro da cultura e da tradição judaica, ele significava muito, muito, muito importante. É um ponto estratégico, né? Um lugar estratégico. E o segundo e o terceiro é Gedalias, que é o nome principal aqui do capítulo, do texto, tá? Como falei, Gedalias foi um rei que foi nomeado por Nabucodonosor para que pudesse governar Judá, mas Gedalias, dentro da restauração da comunidade judaica, após o exílio babilônico, a presença de Gedalias em diferentes contextos históricos destaca uma importância muito grande na sua linhagem e a confiança em Deus em meio às adversidades, e a sua história ensina-nos a fidelidade. Gedalias traz para nós um exemplo de fidelidade. Haja vista, Ismael traz um exemplo de traição. Mispá, um ponto estratégico, e Gedalias, fidelidade, porque Gedalias foi um homem que morreu, sim, à traição, mas ele conseguiu manter ali o seu propósito. Então, no capítulo 41 de Jeremias, que narra esses eventos, evento ocorrido depois da destruição de Jerusalém
ali por volta do ano 586 antes de Cristo. E este capítulo é uma continuação, ele continua na narrativa que detalha as consequências do exílio babilônico e a luta pelo poder na Judéia. O relato mostra a fragilidade da liderança judia e os conflitos internos que surgem entre os remanescentes do povo de Judá após a catástrofe. É como eu falei, que Judá se tornou um local muito... Era muito fácil a entrada do exército inimigo por conta desse enfraquecimento, por conta de que eles ficaram muito vulneráveis, muito fracos, o exército ficou muito debilitado, temido muito ainda por conta da invasão de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Então Judá também sentiu essa consequência. E foi uma catástrofe muito grande para eles ali, foi uma notícia muito grande, é saber que todo o povo, a maioria do povo tinha sido levado cativo. Então Judá também sentiu e sofreu essas consequências. Então, gente, olha, aqui do versículo 1 ao 3, após a queda de Jerusalém, um grupo de líderes judaicos, incluindo Ismael, um oficial da casa real, matou Gedalias, o governador nomeado pelos babilônios. Este ato abre espaço para o caos e a instabilidade na região. Ismael, portanto, não apenas obedece às orientações babilônicas, mas também opta pela violência crua como meio de poder. Aqui no versículo 1, nós lemos que ali eles comeram pão juntos em Mispá. Eu quero trazer aqui uma reflexão muito interessante para nós, porque nem todo mundo que come pão juntamente com você, ele vai querer seu bem. Nem todo mundo que come pão com você quer fazer uma aliança com você. Nem todo mundo que come pão na sua mesa vai querer fazer um voto com você de fidelidade. Porque o pão, como se você vai chamar alguém para comer pão com você, vai comer na sua mesa. E a mesa, ela vai simbolizar para nós um lugar de comunhão, não é? É um lugar de comunhão. O pão é um alimento que todo mundo come. Então, nem todo mundo que vai sentar na sua mesa, na sua cadeira. A cadeira, ela quer dizer o professor. Ela simboliza o professor. E a mesa é um lugar de comunhão, onde você se reúne com sua família, onde você se reúne ali nos seus dias festivos, nos seus dias de que você está entre família, entre amigos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, quando nós chamamos alguém para comer pão, porque nem todo mundo vai querer fazer essa aliança. Foi assim com Gedalias. Eles vieram ali a Mispá, que é um lugar estratégico, dizendo que iam comer pão para conversar. Talvez Gedalias imaginou e pensou assim, eles vêm para fazer uma aliança, eles vêm para fazer ali um juramento. Viu que quando Zedequias quebra o seu juramento com Nabucodonosor, o que é que acontece? Ele rompe a aliança com ele e acontece aquela catástrofe. Ele perde tudo, perde seu trono, perde sua família, perde seus filhos, porque ele não conseguiu manter esse juramento e também quebrou a sua aliança. Então, a aliança, uma aliança, uma vez quebrada naquele tempo, ela se pagava com o seu próprio sangue, se pagava com sua própria família, tá? Então é isso, gente. Olha, aqui esse é um ponto importante que eu trago aqui para nós, né? Que saber que nem todo mundo, nem todos que comem pão juntamente conosco na nossa mesa, na nossa casa, nem todo mundo vai querer fazer aliança conosco, tá? Então, e aqui no versículo 4 ao 10, diz assim, olha, que 4 dias após, isso aqui é um resumo, tá? Eu estou fazendo um resumo bem breve, porque o tempo também não permite a gente se prolongar muito nesse estudo. 4 dias após, isso do capítulo do versículo 4 ao versículo 10.
4 dias após a morte de Gedalias, Ismael e seu grupo sequestraram um contingente de judeus que haviam se refugiado em Mispá. Os versículos descrevem a brutalidade do ato e como Ismael renunciou à autoridade babilônica, levando os prisioneiros para o seu próprio benefício. Isso quer dizer que quando Ismael reúne um grupo de pessoas, a saber ali, um grupo de contingente com ele, um exército, ele sabia que Judá estava sido enfraquecida. Judá tinha perdido muito, Judá tinha sentido com a queda de Jerusalém. Judá ficou vulnerável, Judá ficou sentida tanto espiritualmente como militarmente. O povo, o exército de Judá sofreu, o exército de Judá, ele temeu a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Então, o que acontece? Ismael reúne ali o povo, alguns homens com ele, e vai ajudar, vai ali nesse local, Mispá, vai ali nesse cenário e faz essa brutalidade com Gedalias, mata a traição, tá? E do versículo 11 ao 15, Joanã, um dos líderes que havia se refugiado de Nabucodonosor, ouve sobre a traição de Ismael e vai atrás dele para resgatar os prisioneiros. Joanã simboliza um retalho de esperança, pois ele é um dos remanescentes que busca reestabelecer a ordem e reverter a destruição. Sabendo que Ismael tinha ido ali ajudar, matado Gedalias a traição, levanta-se esse homem, Joanã, um dos líderes que havia se refugiado de Nabucodonosor. Ele ouve sobre essa traição, porque assim, às vezes a gente ouve algo e às vezes a gente não prioriza aquilo que a gente ouve. E esse homem, Joanã, ele ouve e vai atrás para resgatar os prisioneiros. Então, esse Joanã vem simbolizar para nós aqui uma esperança de que no momento em que Judá tinha sido tomada, tinha sentido esse baque e esse ato de traição por intermédio de Ismael contra Gedalias. Gedalias reinou poucos meses, foi pouco tempo, por muito pouco tempo que ele reinou. Então esse homem vai atrás e faz esse voto, né? Ele querendo buscar reestabelecer novamente, a trazer o ânimo, trazer a esperança para o povo de Judá. E do versículo 16 ao 18, a narrativa continua com Joanã resgatando os prisioneiros e se preparando para escapar para o Egito. O plano de Joanã reflete o desprezo e a falta de fé em Deus que permeia os remanescentes da nação. Aqui, olha, tem um contexto do capítulo 41, que ocorre em um tempo de desolação para Judá, após décadas de profecias de Jeremias sobre o juízo de Deus. A cidade de Jerusalém caiu perante os babilônios. Gedalias foi escolhido pelos babilônios para governar os remanescentes, mas sua morte por Ismael ilustra a divisão e a fragmentação do povo judeu. O período é marcado por incertezas políticas e sociais, refletindo a necessidade da unidade e liderança. A datação dos eventos aproximadamente ali em 586 a 581 a.C. Conforme a nação tenta reestabelecer após o cativeiro, é uma cultura que era da época em que as práticas religiosas estavam profundamente influenciadas pelo ceticismo e pela desesperança.
O ceticismo, ele é o abandono da fé. Ou seja, o povo perdeu a fé. O povo perdeu a esperança. O povo já não tinha mais ali uma esperança de ter uma Judá ativa. Eu digo ativa, não é eu digo ativa espiritualmente. Porque a gente sabe que o povo judeu é um povo que adora, é um povo que ora, um povo que busca Deus, é um povo que sempre está disposto ali a se sacrificar. Sacrificar, que eu digo, é pagar os seus votos a Deus, clamar a Deus. É um povo que está sempre disposto ali, é um povo que sempre busca essas orientações divinas, é um povo que sempre está ali à frente de todo tipo de festa religiosa. O povo judeu está presente. Então, nesse tempo, com tudo isso, o povo ele ficou enfraquecido espiritualmente, né? O povo ele ficou ali, perdeu a sua fé, perdeu a esperança. O povo já não buscava mais, porque imagina-se assim, que o povo, sabendo de tudo aquilo, sabendo que tanto Jerusalém quanto Judá tinha perdido o seu poder, né? Tinha perdido a sua força. Porque para entrar ultrapassar aquelas muralhas não foi qualquer um. Não foi qualquer um rei que conseguiu ultrapassar, que conseguiu entrar. Então Judá sofreu essas consequências espiritualmente falando e ficou muito, muito abalada, muito, muito, muito comovida com tudo isso. E eu quero trazer aqui uma interpretação sobre algumas pessoas que faziam com que essas representações, tanto da apostasia, fazendo com que a morte de Gedalias poderia ser interpretada como uma prefiguração do assassinato do justo, refletindo aqui uma contínua rejeição. Alguns reformadores eles enfatizam as falhas humanas e as necessidades de um Salvador, passando a ver a traição de Ismael não apenas como um ato de desobediência. Olha só, eles entendem que a traição de Ismael, ela não pode não ser apenas como um ato de desobediência, mas um sinal de decadência moral e humana. Então, gente, o que é que mais importa? O que é que Deus, o profeta Samuel falou ali para Saul? Olha, Saul, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Porque muitas das vezes a obediência, um sacrifício não sendo um sacrifício divino, um sacrifício do coração, ele não torna importante quanto mais o obedecer. Então, essa decadência moral e humana, ela faz com que essa traição de Ismael, ela faz com que esse ato, que essa desobediência, fique nessa decadência moral e humana. O que nós aprendemos com isso é que o nosso caráter cristão, né? O nosso caráter cristão de honra sobre a nossa liderança, de honrar nossa liderança, nossos líderes, honrar aqueles que estão sobre a nossa frente. Por exemplo, eu sou um pastor, eu não posso obedecer à ordem de uma diaconia, um exemplo que eu estou dando. É errado isso que eu estou pensando. Se eu pensar dessa forma, é errado. Porque eles têm também ali o seu ministério. Cada ministério tem sua liderança, não é? Cada ministério tem ali o seu modo de liderar. Ele tem os seus propósitos, ele tem os seus meios. Então, essa desobediência e essa traição de Ismael, ela simboliza muito, muito mesmo para nós hoje, tá? Essa decadência, tanto moral quanto humana, tá? E eu quero trazer também aqui
já são 2h30, né? A gente já vou encerrar, tá? Já vou encerrar aqui para não cansar. Mas eu quero trazer uma aplicação aqui, eu quero trazer uma reflexão com relação a esse texto. As lições desse capítulo 41, ela nos ensina que sobre a fragilidade da liderança e o impacto das escolhas, elas, eu digo assim que está no nosso cotidiano. Por quê? Porque somos frequentemente levados a tomar tais decisões que afetam não apenas as nossas vidas, mas a vida dos outros ao nosso redor. Imaginem só que a decisão que você toma, tais decisões que você toma, ela pode afetar não só a sua vida, mas também afetar a vida de alguém que está ao nosso redor. Imaginem só se a gente parar, o nosso grupo aqui parar. Quantas pessoas não vão parar por conta da nossa decisão? Quantas pessoas não vão deixar de seguir, de estar no propósito por conta da minha e da sua decisão? Então, tais decisão que vem afetar a vida, vamos fazer assim, vamos fazer com que as nossas decisões positivas, elas possam afetar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A gente tira como exemplo isso, o Ministério Restauração da Alma, que tem transformado a vida de muitas pessoas. O que tem mudado a vida, a percepção, a mentalidade, a opinião, a direção e o posicionamento de muitas pessoas. Então, gente, as nossas decisões, elas vêm, que elas possam fazer com que afetem, mas para um lado, eu digo um lado bom, né, a vida de muitas pessoas, tá? E que essa importância também a respeito das autoridades possa buscar, como Joanã buscou a restauração, e o valor da coragem, do compromisso da justiça em tempos de crise. E para finalizar, eu quero destacar aqui os conflitos internos que surgiram e que surgem após um desastre, vamos se dizer. Um desastre coletivo em um tema frequentemente rejeitado na história do povo de Deus ao longo das Escrituras. Então, esse capítulo pode ser visto como uma ilustração sobre as mais amplas consequências sociais e políticas que surgem quando pessoas desprezam a liderança divina. Olha, gente, que você possa prestar muito bem atenção nessas palavras aqui, ó, que o capítulo pode ser visto, o capítulo 41 do profeta Jeremias, pode ser visto como uma ilustração sobre as mais amplas consequências sociais, políticas, que surgem quando as pessoas desprezam a liderança divina. Então, gente, é muito importante quando nós priorizamos, na verdade, valorizamos essa liderança, a liderança que Deus colocou, que Deus confiou a cada um de você. A liderança que Deus colocou, que Deus entregou, a incumbência que temos. Falo como líder, falo como incentivador da fé, como ministro da fé e ministro do evangelho. Quão importante é nós priorizarmos essa liderança divina, e essa liderança divina vem para nós e trazer pontos muito significativos, muito importantes, diante desse contexto, tanto quer seja conceito histórico, quer seja cultural, quer seja conceito contemporâneo. Então, a liderança que eu digo é o modo de você liderar, é o modo de você estar à frente de um momento em que Deus confia em você para que possa influenciar muitas pessoas, tá?
eu quero agradecer essa oportunidade, irmã Cris. Eu já encerro esse devocional, tá bom? E que não se esqueçam que as suas decisões, decisões positivas que eu digo, elas possam influenciar e afetar nas vidas de pessoas que estão ao seu redor, tá? Nem todo mundo que come pão com você, ele quer fazer uma aliança com você, tá? E que essa liderança divina vocês não possam desprezar, para que pessoas não sejam afetadas e nem sofram as consequências daquilo que tem tido como decisão, tá? Amém, minha irmã, eu agradeço a oportunidade, tá? Já são aqui 35 minutos, né? E que essa palavra possa, esse breve resumo aqui desse capítulo possa trazer alguma palavra aqui para o seu coração, tá? Eu agradeço, minha irmã, pode encerrar, tá? Tá bom? Já pode encerrar? Pode orar encerrando, irmão, por favor. Pode orar? Pode orar para encerrar? Amém. Senhor, quero te agradecer neste momento, Pai, por esse devocional, por essa meditação da sua palavra. Que essa palavra possa abençoar nossa vida, abençoar pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que têm acompanhado, Senhor, que o Senhor venha iluminar sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, minha irmã. Amém.